Graça e paz, povo de avivamento. Que delícia, né? A Bíblia diz que o homem é provado pelos louvores que recebe. Que Deus seja o dono dessa honra tão linda e que não nos deixe atrapalhados no meio do caminho. Sóstenes e Lília são um presente de Deus, né? São voluntários aqui em São Paulo, trabalham com uma equipe deliciosa aqui em São Paulo, também em Aracaju, em Sergipe. É uma equipe muito linda ali no estado. E na Bahia, que é o meu coordenador ali na Bahia. Foi reitor da Faculdade Teológica da Bahia, como também professor de muitas matérias, um homem extremamente intelectual, né? Um cara que é muito bem preparado, foi um alto funcionário da Petrobras, foi muito a Manaus para supervisionar o Amazonas, né? Na base de Urucu, e ele era muito chato. Ele era horrivelmente chato. Ele, nas convenções, a gente ficava esperando ele para discutir, porque também tem direito, ele é advogado, e ele tem o curso de direito, né? E ele tem, assim, uma habilidade para falar e uma linha de raciocínio muito poderosa, e ele demolia os líderes lá que estavam indo por uma outra linha que não seria a linha da fidelidade batista. E depois esse homem veio e disse: eu quero ser seu discípulo. Eu falei: meu Deus, o senhor acabou de plantar um problema no meu ministério. E se tornou o discípulo mais amável de todas as minhas equipes. É uma mudança tão radical, tão estrondosa, tão estupefata, que eu olho para os Sóstenes e eu digo: ainda tem esperança para muitos outros. A mudança que ele foi. Eu não sabia que ele estava num congresso. E aí eu fui fazer uma ceia. De repente o homem está do meu lado, assim, com a ceia na mão, e falou: posso cear com o senhor? Eu falei: o que você está fazendo aqui? Ele: quero ser seu discípulo. Eu falei: ah, meu Deus, me ajuda nas minhas dificuldades. Mas tem sido extremamente aprovado. Ele e a Lília, casal lindo. A Lília é uma mulher destra, muito. E obrigado por cooperar em São Paulo, Sóstenes. Obrigado por ser quem você é. Você e Lília têm um legado muito grande e importante nas nossas vidas. Ontem à noite eu dei um gafe aqui. Eu disse que Bolívia tem 16 mil discípulos. E hoje Bolívia me chamou a atenção e disse: não, só na igreja local do Alberto Magno tem 21 mil discípulos registrados. E toda a Bolívia, nós somos mais de 30 mil envolvidos na visão. Apenas para, olha o que eles disseram, apenas para corrigir a estatística, apóstolo, para o senhor não ficar com a estatística de ontem, que já tem uma estatística de hoje, e está crescendo muito o evangelho ali na Bolívia, e inclusive a visão. E a gente já consegue botar realmente 30 mil pessoas lá no estádio. Então, assim, eu falei, foi bom que eu falei para menos, né? Senão ele hiperbolizou, exagerou, né? Tirei quase metade dos bichinhos lá, né? E ficaram entristecidos. Por tua causa, Nazaré, viu? Você fazendo história. E saiu no YouTube também, eles me agradeceram pela homenagem que foi feita aqui ontem. Ontem à noite não mais existe, né? Quem conseguiu colocar a palavra no coração, ela agora perdura para sempre. Tem uma frase que eu gosto muito, que quando eu falo esse texto de Gênesis, que eu falei ontem, que quem Deus viu, aí você responde: Jesus. Deus viu Jesus, viu o Cordeiro. Está lá escrito em Gênesis 3:21, e Deus os vestiu com pele de cordeiro. Deus viu o Cordeiro. Mas quem mais Deus viu? Quem? Eu quem? Eu, né? Então eu vou errar aqui o português de propósito, né? Eu do verbo eu mesmo, né? Então Deus me viu. Então
Quando Deus olhou para o cordeiro, ele viu o projeto, ele viu a ressurreição da liderança, a esperança da retomada do cresça, frutifique, multiplique, encha a terra. Ele viu que tudo aquilo que ele havia feito, que era bom, não iria ficar danificado. Por quê? Porque no Éden, no Ednum, na Edna, ou no Ednu, na casa da glória dos oráculos sagrados, Deus liberou uma palavra quando ele me viu, quando ele viu Jesus, ele me viu, ele viu a multidão, ele viu dentro de Jesus a multidão de filhos legítimos, a multidão de homens e mulheres que seriam plenamente transformados, restaurados, que seriam a voz do retorno, com o propósito, com a nova natureza, plenamente regenerados, transformados em Cristo Jesus. Então quando ele me viu, e a frase é: ontem Deus me viu amanhã. Eu amo essa frase. Ela não é inventada, ela é soprada no Espírito. Ontem Deus me viu amanhã. Deus olhou assim para o cordeiro ontem, mas já me viu no futuro. Então eu quero declarar para você que eu vi o futuro, eu decidi viver lá. Eu vi o futuro, eu fiz dele a minha nova morada. Você vai ver o futuro e você vai viver lá. Você vai ver o futuro e vai fazer dele a sua nova morada. Entendeu? Porque tudo já estava no plano. Você faz parte do plano. Celebre, porque você foi inserido no maior plano, o plano de redenção, o plano de mudança, o plano que pode fazer de você muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina, muito mais do que você sonha. Porque tudo que temos e tudo que somos tem uma procedência, do alto nós recebemos. Então ontem Deus me viu amanhã, com que intenção? A intenção de eu ser exatamente a reprodução da sua imagem, em pensamento, em cultura, em costumes, em princípios, em valores. Se tudo isso for consolidado no meu coração, como está em Gênesis 3:21, e Deus os vestiu com vestes de cordeiro. Diga, vestes de cordeiro. Só que a história aqui é ressurreição de liderança, porque em um só dia Deus perdeu 100% dos seus líderes. Era para Deus ter desistido da humanidade, quando na verdade ele esperançou a humanidade a olhar o cordeiro. E quando Deus olha para o cordeiro, ele traça um plano. No dia que Deus olhou para o cordeiro, ele viu o Calvário, mas ele também viu a sepultura, mas ele também viu a ressurreição. E ele viu que o que está em Apocalipse, ao que está assentado ao trono e ao cordeiro, sejam a honra, a glória, o poder, o louvor e a majestade para sempre. Aquilo que Deus viu em Gênesis é exaltado em Apocalipse. Alguém aqui pode reagir? Fantástico isso. Porque ontem Deus me viu amanhã. Isso é fantástico. Isso mexe com a gente, com o nosso construto de pessoa, com aquilo que nós estamos aprendendo e bebendo dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias a ele eternamente. Amém. Porque ele é a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Quem jamais conheceu a mente do Senhor? Quem ousou ser o seu conselheiro? Quem lhe deu alguma coisa para que dele recebesse? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias a ele eternamente. Amém. Agora, vendo esse cordeiro maravilhoso que está em Gênesis, vendo que Deus olhou para ele e ele me viu, esse cordeiro se tornou as vestes de Adão e de Eva. Olha a estratégia.
Eu não vou vestir você de qualquer maneira. Eu vou vestir você com roupas de cordeiro. Você vai colocar uma roupa improvisada, que durante o calor do dia, o frio da noite, essa roupa não mais existe. Eu vou te dar vestes no seu presente, apontando para o seu futuro. E os vestiu. E quando os vestiu, Deus disse para eles: agora tem algo. Quem está preparado para ouvir? Quem quer ouvir? Deus deu para eles uma nova direção. E eu quero dizer para você aqui que não existe rebeldia sem consequência. Pode observar todos os rebeldes. Isso pode ser em família, que Rita Lee se expressou: eu sou ovelha negra da família, e cantou isso a vida toda, e uma geração adotou ser ovelha negra da família. Isso a gente vê que um rebelde na família, ele pode causar uma indigestão familiar e desagregar uma cultura, um costume, valores e princípios, e arrancar a paz e a alegria de toda a família. Sim ou não? Um rebelde, alguém que faz um caminho tortuoso, alguém que faz um caminho de maldade e que vem infringindo todas as leis e princípios de uma família. A rebeldia, ela traz consequências desagradáveis, quando também é na questão social, um rebelde social. Nós temos um indivíduo que Deus deu um livramento para São Paulo. São Paulo tem que celebrar 24 horas. São Paulo hoje era para estar com bolos no poder. Ok? Talvez não tivemos a melhor decisão, mas foi bem melhor do que a gente está com bolos. Você sabe o que significa bolos? A palavra, ela é assim: diabolos. Sim, pode entrar no Google, anote e entre no Google, até para a gente amenizar a nossa ignorância. Dia significa contrariar, bolos, princípios quebrados. Então, eu vou contrariar os princípios. Olha o nome, bolos, dia, contrariando, boloso, os princípios sagrados. Então, eu vou contrariar os princípios. Entra lá e veja no Google se eu estou inventando alguma coisa, e não fui eu que colocou no Google. Então Deus deu um livramento. Então, socialmente, politicamente, a gente pode estar debaixo de uma rebelião, sim ou não? O Brasil está debaixo de uma rebelião, sim ou não? Tem no trono do Brasil alguém que você confia? Se alguém aqui é lulista, eu quero dizer para você que você nunca leu um versículo da Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem como alguém querer uma nação séria com o indivíduo daquele sentado no trono com a caneta do Brasil na mão. É rebeldia, é rebelião. Muito bem, eu posso ter a rebelião familiar, rebelião social, eu posso ter a rebelião política, mas eu posso ter a rebelião institucional, ser um rebelde dentro da minha empresa. Na sua empresa, no seu ambiente de trabalho, tem alguém intragável, sim ou não? Sim, tem, e talvez seja você. Desculpa, porque às vezes a gente não está vendo com olhos de dentro. Talvez seja eu, que seja até considerado o rebelde. Porém, eu preciso me reavaliar e me repensar. Mas quando entra na questão de igreja, um rebelde na igreja tem uma assinatura terrível da parte de Deus. Porque quando ele é rebelde na família, quando ele é rebelde na sociedade, quando ele é rebelde político, quando ele é rebelde na instituição, pode se consertar.
Mas o que se conserta alguém que nasceu de novo, que tem a vida de Deus, que tem o caráter de Jesus e agora se rebela contra o próprio Deus? Que tem a mente de Deus, que tem os princípios de Deus, que tem os oráculos sagrados, que recebeu mentoria direto do Senhor, instruções direto do Todo-Poderoso. Quem foi o primeiro líder da história? Quem? Ele liderou Adão e Eva. Então, liderou com maestria, lhe entregou todo o conteúdo. Então, essa síndrome de rebelião, ela começa debaixo do conselho de Azazel, que se levanta para tirar de você a sua conquista. Todo rebelde perde a sua conquista. Isso no âmbito familiar, isso no âmbito social, isso no âmbito político, isso no âmbito também institucional, como espiritual. Não tem como um rebelde manter a sua geografia saudável. Só que Deus trata as questões de rebelião com muita severidade. Quando Lúcifer, Ben Shahar, o filho da honra, o feito em glória, se levantou, se rebelou contra o trono, ele caiu como um raio. Porque Deus tem pressa de remover a rebeldia do território. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, poderia ter ficado apenas um decreto: trabalharás e comerás com o sol do teu rosto, terás dores de parto multiplicado, tua cabeça será esmagada. Poderia ter ficado aí. Deus disse: você tem direito a 3 processos de morte: morte espiritual, morte emocional e morte física. A morte física foi gradual, a emocional foi de imediato, e a espiritual na velocidade das decisões divinas. Então não tem como alguém levanta a bandeira da rebeldia e ficar recebendo abraços e beijos, porque os filhos mimados se rebelam contra os pais, porque lhes faltou disciplina, lhes faltou ordem, lhes faltou orientação. Pode observar, os filhos mais mimados são os mais amados dos pais, mas são os mais rebeldes, porque tem excesso. Tudo fora da medida é maldição. O pecado de feitiçaria, o pecado de idolatria é o mesmo pecado de rebeldia. A Bíblia diz que o rebelde e o feiticeiro são da mesma natureza. Então todo mundo que se levanta com uma feitiçaria está indo contra a natureza de Deus, sim ou não? Então todo mundo que se levanta com uma rebeldia também está assinando, contrariando os princípios do sagrado. O que a gente vê aqui, uma responsabilidade muito grande. Deus olha para Adão e olha para Eva. O que eu vou dizer para você aqui hoje, você nunca ouviu em lugar nenhum. E não é heresia, não é invencionice, é uma palavra revelada. Como o Marcel me disse, se o senhor não escrever esse livro, o senhor está em pecado. Porque a gente precisa desse material para abrir a mente das nossas lideranças, porque podemos ser visitados por uma rebelião coletiva e a maldição não desinstalar nunca nas descendências. Então o que a gente vê aqui é que existe da parte de Deus uma decisão, e Deus olha para Adão, olha para Eva e não mais sinaliza com Azazel, com a serpente, e diz: eu não vou conversar com você. E diz para Adão e Eva: vocês vão sair do Éden, vocês vão sair da casa da glória, da casa da presença que eu criei para vocês. Vocês vão sair do tabernáculo que eu confeccionei para vocês. Vocês não têm mais direito a acessar a mim, e eu não acessarei a vocês. Vocês hoje
quebram a linha da comunicação comigo, porque vocês abriram a frequência com Azazel, abriram a frequência com a serpente. E eu não sei dividir pensamentos, eu não sei dividir intenções. Vocês contaminaram a minha palavra, inserindo o conselho do mal. Vocês não precisavam do mal. Eu sou o bem que completo tudo na vida de alguém. Vocês já tinham tudo e vocês trocaram tudo por nada. Vocês trocaram o bem pelo mal. Então vocês vão ter que sair do Éden. Só que sair do Éden não é assim. Saia do Éden. Saia do Éden. Então o Éden é assim, olha. Segundo um teólogo, o Éden tem 5.000 metros. Não, 5.000 quilômetros. Manaus, Porto Alegre, 5.000 quilômetros. Norte, sul, leste e oeste. A gente acha que Adão e Eva saíram assim. Pode aumentar a música assim. Saiu do Éden, tá bom. Aí saiu do jardim, era um jardim. A nossa intenção de jardim, o jardim é o Gan, como eu falei ontem. Aqui, o Ednum, a casa da glória, era o tabernáculo. Então o Gan era tudo que fazia parte do jardim. Agora imagine quantos dias Adão e Eva andaram no jardim para poder sair pelo portal que Deus tinha feito como decisão de limites, porque tudo tem limite. Estrela tem limite uma para outra, o sol tem limite para a lua, para a terra, tudo tem limite. Se não tem limite, se a gente não der limites, as coisas não funcionam. Ontem eu assisti um filme, anteontem assisti um filme de ação, onde o menino entra na casa e fala assim: o que você está cozinhando? Tira a mão da minha panela, essa aí é a minha panela, esse aí é o meu fogão, essa é a minha comida. Eu não lhe dei. Na Bahia a gente fala, não lhe dei ousadia, né? Eu não lhe dei ousadia. Na Bahia é legal, sabe? Não lhe dei ousadia para você estar se metendo aqui no não deve, né? Ele falou assim: eu não lhe dei a instrução para você vir aí. Aqui nessa casa tem limites para tudo. Deixa eu falar uma coisa para você: no reino de Deus tudo tem limite. Nada é como a gente quer, é como Ele delimitou. Se é como Ele disse, ninguém é louco de se rebelar contra a sua palavra. Alguém está entendendo? Então, os dois líderes principais, os dois líderes que eu poderia restaurar, sim ou não? Poderia restaurar, dizer: olha, eu vou plantar hoje o Ministério Internacional da Restauração no Éden. E eu vou começar a restauração, a primeira restauração, vou restituir o homem. Deus não fez isso. Deus disse: o decreto emitido sobre vocês se cumprirá. Morte física, emocional e espiritual. Vocês não podem ficar no território, porque todo rebelde perde o território que estava e perde o acesso que deveria ter, porque a disciplina é uma consciência do que eu tinha e não tenho mais, do que era meu e não mais me pertence. Isso é disciplina. A disciplina que você dá, seu filho perdeu de ano e você dá um celular para ele, você perdeu seu filho. Seu filho perdeu de ano e você leva para as férias e é do mesmo jeito, compensando com aquele que se esforçou, você matou seu filho. Disciplina é um antes e um depois. O que eu era e o que eu não sou mais. O que eu tinha e não tenho mais. E o que Deus fez com Adão, além de todos os decretos que já estavam sido liberados pelo oráculo, pela palavra, pelo próprio Deus, existia ali algo chamado território. E Deus disse: vocês não podem mais ficar no território por causa da rebeldia. Tem uma outra voz, já tem uma voz de maldade, já tem uma voz que é contra os meus princípios, os meus valores. Vocês vão sair do território. Agora imagina, Adão e Eva, 5.000 quilômetros andando. Quantos dias eles andaram no Éden? Então
Então, o que eu vou dizer agora é muito perigoso, porque ele está andando no Éden. Eva está andando no Éden com as roupinhas de cordeiro, vestidos de cordeiro. De repente, toda a natureza olha, e a natureza se pergunta: por que Adão e Eva estão com outra pele? Não é mais a pele deles, tem uma pele nova sobre eles. E a natureza perguntava, digo eu, não a palavra, mas a natureza perguntava: que pele eles estão usando? Peles de cordeiro. Por quê? Porque se Deus não tivesse dado os oráculos para Adão, Deus não tivesse conversado com Adão e com Eva, se Deus não tivesse trabalhado o caráter de líder deles, Adão ia aprender a mugir, a rinchar, porque ele ia ter outras vozes e outras falas. Mas Adão já tinha a fala de Deus, Adão já tinha a voz de Deus, Adão já tinha a consciência de Deus, Adão já tinha os pensamentos do eterno. Então ele sabia dar ordem para a natureza não dava ordens para ele. Por isso que a Bíblia diz em Romanos que a natureza geme para voltar a ser o que era ela, porque no dia que Adão pecou, que Eva pecou, que ambos pecaram, a natureza toda adoeceu com eles. Então eu acho, quem já assistiu aqui Nárnia? Quem não assistiu Nárnia? Atrasaram o relógio já, tem que assistir. Então eu acho que era assim: as árvores se moviam, as árvores caminhavam, a natureza se comunicava. Salmo 112 diz: o que você viu, Jordão, para você saltar como um cordeiro? O que você viu, árvore, para vocês estarem aplaudindo? O que você viu, montanhas, para vocês saltarem para frente e para trás? Então tudo tinha movimento. Quando eles pecaram, tudo ficou estático. Quer que eu dê um reforço para essa tese? Vamos lá. Jesus curou um cego, e quando abriu os olhos dele, se você vai no tanque de Betesda e você vai lavar os seus olhos, e ele foi no tanque de Betesda e foi lavar os seus olhos. Quando ele volta, Jesus pergunta: como é que você está vendo? Ora, Jesus curou Maurício, ele já sabia que o cara estava vendo. Jesus nunca fez cura pela metade. Por que Jesus perguntou isso? Se alguém de 50 anos me perguntar por que, eu digo: não, desse jeito não. Está vendo que de 50 anos o caba está fraco mesmo? De 40 ontem, de 20 e tal, 50 anos. Por quê? Fica em pé. Por quê? Por quê? Eu vou dizer porque você perguntou. Ele, quando curou o homem, Jesus pergunta: como você está vendo? Ele responde: eu vejo os homens como árvores, eu vejo as árvores como homens. Ele viu o Éden aberto. Ele viu o Éden aberto. Ele viu a natureza se mover. Ele viu tudo. Eu vejo as árvores assim como homem. Aí Jesus falou: vem cá, meu filho, vem cá. E orou de novo nele. Já viu Jesus fazer a cura 2 vezes da mesma pessoa? Você já viu isso em algum outro texto da Bíblia? Jesus ordenou a visão física, porque ele abriu a visão espiritual. Porque o DNA que estava ali no chão, Jesus colocou a saliva, e quando colocou, o DNA de Jesus entrou nele. E quando o DNA de Jesus entrou nele, ele viu o mundo espiritual aberto. Ele viu as coisas se movendo, tudo andando na presença. E Jesus disse: esse homem não pode continuar assim, porque ele não tem estrutura de ver o mundo espiritual aberto. Eu quero dizer para você: quem nasceu de novo nele tem direito de ver o mundo espiritual aberto, as coisas se movendo. Nos movemos dele nós somos, para ele fomos feitos, para ele nós fomos criados. Nós somos persona do reino e veremos o mundo espiritual aberto. E hoje a minha oração é que Deus abra a sua visão espiritual, que Deus abra o mundo espiritual para você, e você veja
tudo se movendo a favor do Senhor. Amém? Então quando ele sai do Éden, que vão caminhando, Adão e Eva foram registrando, presta atenção aqui, quando eles estavam caminhando no Éden, ele estava vendo as árvores, todos admirados. O que aconteceu com vocês? Os rios, as montanhas. E Adão e Eva começou a ver, a perceber o que eles estavam perdendo. Não tem como você se rebelar contra o sagrado e manter as mesmas conquistas e desfrutar de tudo quanto o sagrado te entregou. Eles foram vendo o prejuízo e eles chegam num portal. Diga portal. Fala mais alto. Quando o portal abre, vou fazer uns barulhos aqui, tá? Cinematográfico. Eles cruzam o portal. Tudo no mundo físico, emocional, espiritual, intelectual, tudo tem um portal. Você vai a Israel em qualquer época do ano, maravilhoso, é ou não é? Eu tenho uma equipe agora lá em Israel. Ontem o Tom Hess me mandou uma profecia poderosa, que eu disse: Senhor, se cumprir isso 10%, o avivamento está garantido. E você sabe quem é o Tom Hess, né? É o homem das 12 portas. Ele diz que eu sou o atalaia da 12ª porta. Olha o nome da porta: a porta do leão. Eu acho que eu gostei dessa porta. E a turma está lá. Mas está lá para quê? Está em Israel. Mas quando você vai nas festas bíblicas, você entra no portal. Que eu me lembre, eu nunca perdi o portal de tabernáculo. Que eu me lembre. Nem na Covid. Eu fui. Fiquei preso lá na fronteira. Mas eu fui. O portal define o antes e o depois. Precisamos saber o que está do outro lado do portal. Tem minutos que tem um portal. Tem horas que tem um portal. Tem dias que tem um portal. Tem semanas que tem um portal. Tem meses que tem um portal. Todo mês é um portal. Todo ano é um portal. Toda década é um portal. Agora Deus deixou ciclos. Cada ciclo na palavra é um portal novo. Pessah é um portal. Shavuot é um portal. Sukkot é um portal. Hanukkah é um portal. Esses portais que apontam destinos proféticos, que apontam histórias mudadas, você tem que cruzar por eles. Eu tive um sonho com um discípulo que cruzava um portal. E eu chamei a esposa dele, porque ele não estava em Manaus. Preciso falar com ele com urgência. Eu vi ele entrar no portal e Deus me mostrou a história dele. 3 meses depois ele cruzou o portal. Infelizmente morreu, porque não obedeceu um destino profético. Os portais definem 2 situações: quem eu era, o que eu tinha, o que eu podia, o que eu fazia. Do outro lado, se eu continuo sendo, ou serei ampliado, ou eu perderei. Quando o portal abre, Adão e Eva cruzam. Quando ele cruza o portal fecha. E Deus coloca 2, não anjo nada, querubins da guarda, com espadas flamejantes. Porque anjo pode desanjar, mas querubim com a espada. Aqui ninguém entra, aqui ninguém sai. A primeira vez que o Éden abriu foi para a saída de 2 rebeldes.
rebelde abre um portal de destino para eles. Está forte a palavra? Senão eu mudo. Eu boto água com açúcar. Tá bom? Eu lhe garanto que hoje eu vou salvar vocês. No pensamento de algumas coisas que você não entendia. E hoje vai entender. Todo rebelde tem de herança a perca do território. Não tem. Manteve no território, você acendeu uma nova rebeldia e você se tornou inconscientemente sócio do rebelde. Deus não foi moleza com eles. Ora, se Deus que é o Pai da misericórdia, se Deus que é o Pai da restauração, se Deus que é o Pai da salvação, se Deus que é o Pai da redenção, Deus agiu energicamente. Eu, quem conheço os princípios, eu fico nessa amabilidade e eu deixo os rebeldes dentro da comunidade, dentro da minha geografia, seja ela física, emocional, espiritual, ou também institucional, ou social, etc. De repente, sou engolido por eles mesmos, levantando outros. Quando Deus percebeu a rebeldia no céu, já tinha 30% de anjos influenciados. Se a rebelião pode desviar anjos, o que é que um endemoniado desse não pode fazer na tua igreja? Então vamos lá, isso é para explicar o Gênesis. Daqui a pouco a gente chega numa palavra, você vai assim: ai meu Deus, graças a Deus, terminou bem. Abriu o portal, fechou o portal, querubins com espadas flamejantes. Primeira vez que a porta abriu foi para a saída de rebeldes, quebradores de princípios, aqueles que não velaram pela minha palavra e minha promessa. Eu tenho o maior medo disso, porque ninguém escapa. Não tem bom para um negócio desses. Todos nós que estamos aqui podemos ser sujeitos a essas coisas. Por isso que a nossa alerta tem que estar 24 horas antenadas, para que o inimigo não nos pegue de surpresa. Quando fechou o portal, primeiro passo de Adão, primeiro passo de Eva, pisando em abrolhos e espinhos. Eles pensam na imagem de ontem, mas ontem não mais existe. Enfrente o seu hoje. Isso aqui é fruto da sua decisão. Isso aqui é resultado da sua escolha. Espinhos e abrolhos. Agora imagina, como que a gente vai trabalhar essa terra? Ele disse que a gente vai ter que suar. Que sentença. Aí eles fazem uma casa. Não é mais Ednum, é um oikos. É uma casa comum. E tem um pai, uma mãe. Nasce um filho, nasce outro filho, e depois nascem outros filhos. Mas vamos ficar nesses dois filhos. A casa começou a virar uma angústia, retrato das nossas escolhas. O mais velho, que era o lavrador, o homem da esperança de restituir o território, que Caim tem a teologia mais poderosa da Bíblia. Você sabia disso? Vou lhe dizer daqui a pouco. A teologia de Caim é uma teologia de convencimento. Todo rebelde tem uma palavra de convencimento. Agora, o que aconteceu na casa, no oikos, na casa comum? Um homicida e um homicidado. O filho que era o pastor é assassinado. E o lavrador que era para cuidar da terra e abençoar o mais novo, se torna o assassino do seu irmão. Que casa é essa? É a casa como resultado da quebra de princípios, da quebra de valores, da quebra dos oráculos, de desatenar o coração de Deus para fazer o que quer e para ouvir as vozes estranhas. Então hoje nós vamos fechar nossa audição para qualquer voz estranha e vamos abrir o nosso canal espiritual, o duto espiritual, para aquele que é o dono do oráculo, pela sua palavra, pela palavra revelada, a palavra de vida, de poder, de autoridade. Vamos ser construídos com a imagem do novo homem,
daquele que se parece com o último Adão, daquele que tem não só o cordeiro vestido por fora, mas por dentro está revestido da doutrina do cordeiro. Alguém aqui está vivo para reagir? Agora, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa interessante. Acontece isso, Caim mata Abel. A casa vira uma bagunça. Imagina a dor dessa casa. Imagina Eva dizendo: porque eu fui escutar Azazel. Imagina Adão dizendo: porque eu comi daquele fruto, porque eu quebrei o princípio. Você sabe que os princípios são quebrados com coisas pequenas. Comer um fruto. O que está ali é a obediência. O sinal ali é obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Todo mundo que quebra a linha da obediência entra em sacrifício. Perde alguma coisa. Já viu a sua mãe falar assim: menino, me ouça. Menino, me obedeça. Ouvir é obedecer. Você não me ouve, ou seja, você não me obedece. A Bíblia diz: se você, eu queria que você colocasse aí Isaías 1,19. Se você me ouvir e você me obedecer, você comerá o melhor. Quem aqui quer comer o melhor dessa terra? Mas tem uma condicional. Se você me ouvir, se você me obedecer, Isaías 1,19, você comerá o melhor dessa terra. Isaías está lá na Bíblia, é um livro, é o livro dos profetas. Isso. Se quiserdes e me obedecerdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quem quer comer o melhor dessa terra? Vamos lá, quem quer comer o melhor dessa terra? Quem quer comer o melhor dessa terra? Um dia eu estava na primeira classe da Emirates. Não era executiva, primeira classe. Tem gente que vai me matar por causa disso. Não tem problema. Tem gente que vai me criticar na internet. Não tem problema, eu voei. Fica do outro lado só falando enquanto eu estou voando. E aí, eu não tenho problema mais com isso. Eu tinha, hoje já não tenho mais. Já fiquei maduro. Já vivi suficiente para entender que os críticos só promovem o meu futuro. Aí, a senhora falou: o que o senhor quer de entrada? Qual é a sugestão? Ela falou: caviar iraniano. Falei: caviar iraniano? Ela disse: o senhor gosta? Amo. Ora, se está como sugestão na primeira classe, é um prato de chefe. Comida de avião não é feita assim: ei, faz uma... Não, é feito por um chefe, assinado por um chefe. E da primeira classe é o chefe. Foi caviar iraniano. Aí ela trouxe o caviar, assim, um pratinho humilhante, mas era entrada. E um limão, assim, o limão na rede. Você tem que espremer o limão assim para o limão não sujar sua mãozinha. Assim, então. Ok. Aí eu comi, quando eu... Jesus. Tem um caviar no Amazonas de bodó. Aquele peixe da lama assim. Que é uma delícia, isso aqui. Aquele gosto amargo e tal. Ela chegou. Gostou? Eu falei: olha, é muito diferente. Jesus só me salvou, não me abestalhou. Ela disse: se o senhor quiser, tem mais. Não. Eu vou para outro prato principal. Ok. Naquele dia eu entendi: se eu quiser, eu vou comer do melhor da terra. Se obedecer. Se eu obedecer, Deus vai me colocar em lugares que eu nunca fui. Eu vou entrar em lugares que eu nunca entrei. Se eu obedecer. A condicional é clara. Agora tem o versículo 20. Põe o versículo 20 que nenhum pastor prega. O versículo 20
diz assim: mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor assim o disse. E agora, por que ninguém lê o 20? Porque todo mundo só lê a promessa: eu vou comer do melhor dessa terra. Mas se você quebrar o princípio, a espada vai lhe devorar. Se tem alguma espada na sua direção, que hoje seja removida em nome de Jesus. Porque a gente está vivendo em condicionais, a gente está abrindo a boca e liberando profecia, só que agrada o coração. Mas toda promessa tem uma condicional. Toda promessa antecede ou precede ou posteriormente vai ter a condicional dizendo para você como é que nós vamos viver. Então a gente vai, destila a nossa rebeldia e acha que vai ficar tudo bem? Não vai não. Aí Deus falou, chamou Caim e falou: Caim, tem uma coisa aí ruim no seu coração, mas você tem o poder de dominar isso. Caim não era crente, Caim não tinha nascido de novo, Caim não tinha Jesus no coração dele, não tinha vida de Deus. Ele era perverso, ele era maldoso, articulava abusos com Abel diariamente, até chegar o abuso do óbito. E aí Deus perguntou: você viu Abel, por acaso sou eu o tutor do meu irmão? Olha só, o cara já era inteligente, já falava tutor. Ele fez curso de direito com quem? Então naquela época a nossa turma era muito mais inteligente. Que hoje eu falo: você é tutor? O que é tutor? Tutor é irmão de tutóia. Tutor é o fiador, é o guardador, é o protetor. Por acaso eu fui eleito para ser babado, meu irmão? Deus falou: Caim, seu coração é cheio de maldade, o que está aí dentro você pode dominar. O pecado está batendo a porta do seu coração, você pode dominar isso. Eu quero dizer para você, desde a doutrina lá atrás, desde os dias do Éden, Deus está dizendo: você pode dominar isso que quer destruir você. E eu vou liberar essa palavra hoje. Deus vai te dar força, vai te dar poder para você dominar aquilo que está sendo articulado para lhe destruir. Toda arma forjada contra você não prosperará. Toda língua que se levanta em juízo, o Senhor condenará. Essa é a herança do Senhor daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A arma forjada contra você cairá por terra, em nome de Jesus. Pode aplaudir mesmo, dar um grito de vitória a Ele mais alto se puder. Agora, olha só, Deus disse: Caim, sai dali, desobedece a Deus. Pastor, presta atenção. Quem aqui já fez libertação em alguém? E a pessoa foi liberta mesmo? Quem aqui já fez libertação alguma vez e a pessoa voltou a fazer o que fazia antes? E você ficou mal. Poxa, foi liberto, rapaz. Tchera, manaia, tchu. Quem que já fez cura interior em alguém? E essa pessoa mudou de vida. Quem que já fez cura interior em alguém que voltou e ficou pior do que era? Então, presta atenção, é sério, a Bíblia diz isso. Você reincidiu, você vai voltar a ser pior do que era, 7 vezes mais. Agora presta atenção. Deus é o primeiro líder de cura interior. Fez uma cura interior em Caim. Fez uma libertação em Caim. E Caim ficou enchendo Deus de desaforo. Quando Deus vai para a glória, crendo que Caim tomará a decisão mais sensata, Caim vai e mata Abel. Aí Deus desce do trono. Me mostra na Bíblia quando Deus desceu do trono para prestar conta. Deus chega assim: que cara fechada é essa? Deus não gosta de crente de cara fechada. A gente olha para os irmãos, parece que chupou um limão, não diz chupou nunca. É uma amargura de alma. Tem gente que a gente está ministrando, que a gente olha, que a gente sai do ambiente, vai para o outro lado, porque tem medo de ficar endemoniado juntamente com eles.
É uma frequência negativa. Não tem aqueles líderes que chegam a um som libera? Tem aqueles, meu irmão, que são só cortisol. Você sabe quando a pessoa está aprovando a palavra, quando a pessoa não está aprovando a palavra, quando a pessoa está atenta, quando a pessoa quer, ou quando a pessoa já é rebelde. Rebelde não tem escuta. Escuta isso, guarda isso. Rebelde não tem escuta. Rebelde não tem audição para a instrução. Não tem, mas eu falei, não tem. Eu dei 13 gabinetes, o problema foi isso, eu devo ter dado só 12. Eu dei 13, o cara ficou mais rebelde ainda. Porque 13 é um sinal de rebeldia. Assim, mas eu errei no 13. Eu dei 13 gabinetes a ele. E da maioria desses gabinetes o marido estava junto. Um dia essa pessoa me disse: o senhor nunca me ouviu. Rebelde não tem escuta. Ele tem um buraco emocional. Ele não quer te ouvir. Ele tem dependência, não só emocional, mas ele tem dívidas espirituais. Ele não vai te ouvir. Pode observar, você investe, você está sentindo que o cara é meio rebeldezinho, e você vai lá e não adianta. Rebelde tem que cumprir o seu destino, porque se ele não se quebrantou com as palavras liberadas de vida, de poder, de autoridade que Deus lança sobre eles, você não consegue fazer a obra que é do Espírito Santo. A gente só posterga o nosso sofrimento. Tem gente aqui dizendo: já sei o que eu vou fazer. Agora eu sei. Chegar na igreja, não faz. Chega na igreja, fica frouxo. Olha para o irmão, ele se faz de vítima. Se vitimizando, né? Você vê, é que ninguém me ama, é que ninguém me quer. Aí você fala assim: tadinho, eu gosto de ter assim, amostradinho. Deus chamou Caim a segunda vez e falou: onde está Abel? Caim, por sua causa. Olha só, guarda isso para toda a sua vida. A teologia de Caim. Começou como tutor, já fez curso de direito para defender a sua própria causa. Aí Caim olha para Deus e fala: como é? A terra não vai produzir quando eu plantar? Ela vai perder a sua força por causa do seu pecado. Olha o pecado de Caim. Fez a terra perder a força. E Deus disse: ela não dará mais fruto quando você plantar. Você vê o rebelde sair da igreja, leva um bocado de gente, aí perde todo mundo. Não só se perdem aqueles também que vão juntos, foram influenciados. Os que saíram lá como anjos de luz lá do céu viraram demônios. Olha a promoção. Sai do Éden, vira uma casa de dor. Deixou de ser o Ednum para passar a ser a casa de dor, com luto. Agora sem outros filhos, porque o primogênito assassino não ia poder mais conviver dentro de casa, foi embora. E aí Deus fala para ele: a terra perdeu a força por sua causa. Quando você plantar, ela não dará fruto. Quando você plantar, você não pode fazer isso comigo, não. Aí ele olhou para Deus e falou: por um acaso o meu pecado é maior do que o teu perdão? Então quer dizer que o meu erro, o seu perdão não cobre? Eu chamo isso a teologia de Caim. Caim confrontando a Deus. Você sabe por quê? Porque todo rebelde tem um discurso elaborado.
E agora eu vou sair e vou me matar. Aí Deus entra com a misericórdia dele. Não, morrer não vai não. Vai botar um sinal aí em você. E quem matar você, morrerá. Mas você não vai mais produzir. Aí Caim vai para uma cidade e funda uma cidade. Com que Caim casou? Olha, quando a Bíblia não conta, não adianta você perguntar que ninguém vai responder. Tem centenas de livros sobre isso, ninguém fala nada, nem responde a pergunta. Mas casou com quem? Por acaso já tem outras pessoas? Porque não interessa. Ah, então antes do Éden, quer dizer que... Ah, foi com Lilith, foi com... Ideologia. Caim vai, se casa e funda uma cidade. Qual é o nome da cidade? Enoque. O que significa Enoque? Aqueles que andam com Deus. Por quê? Porque Caim, no sentimento de culpa, tinha saudade de Abel, que andava com Deus. Então ele deu o nome da cidade Enoque, aquele que será arrebatado, aquele que caminhará com o Senhor. Nasce o primeiro filho de Caim, o seu primogênito da sua descendência, ele dá o nome de Enoque. A minha descendência vai andar com Deus. Aí nasce o segundo filho da descendência, ele dá o nome de Jubal, aquele que é pastor e cuida de rebanho. Aí nasce o outro filho, Jubal. Nasce Jubal, aí nasce Jabal, aquele que tira adoração para Deus. Olha só, o endemoniado criou uma ideologia pelo endividamento de alma para se justificar com Deus. A cidade andará com Deus, a minha descendência andará com Deus, como andou meu irmão Abel. A minha descendência será como pastor, como Abel era pastor. E a minha descendência adorará o Senhor, como Abel era um adorador. Eu acredito que a disciplina converteu Caim. Porque a disciplina faz bem. Jesus disse, durante a disciplina você não sabe o que vai acontecer, a não ser dor. Mas depois dela você agradece, porque está curado. Eu acredito que a primeira cura veio aí, Caim começou a lembrar, poxa, Deus vinha falar comigo, eu resistia a Deus. Deus me dava a instrução, eu resistia à instrução. Deus dizia para eu fazer e eu não fazia, pois agora eu vou fazer. Eu acredito que a terra voltou a ser producente, pela misericórdia de Deus. Eu acredito, porque aí tem o poder da ressurreição. Quando a gente olha essas coisas, esses quadros, do que eu tinha, do que eu não tenho, do que eu era, do que eu não sou, eu me lembro de que se eu não entrar no arrependimento, as coisas não poderão ser restituídas. Onde há arrependimento tem restituição. Um dia Deus disse para Arão da Bíblia, Arão, você foi rebelde comigo lá em Meribá. Você se insurgiu contra mim e contra Moisés, meu servo. Olha só, no Monte Or. E Arão ficou olhando para Deus. Deus, pois você vai tirar a roupa agora, ficar nu. Ele foi tirando a roupa, ficou nu. Passa para Eleazar. Eleazar agora vai ficar com as roupas de sacerdote. E eu vou te matar. Ele falou, tá bom. Ele arrependido, não, Senhor, eu me arrependo de Meribá. Eu me arrependo de ter me surgido contra Moisés, contra o Senhor. Não, não se arrependeu. E morreu
nu. Morreu sem direito às suas vestes, porque não entrou arrependimento. Arrependimento é uma assinatura espiritual que me devolve tudo quanto eu perdi. Isso é arrependimento. Arrependimento é um direito espiritual que você vai ter o que nunca teve, porque você vai fazer o que nunca fez. Isso é arrependimento. Quando o arrependimento entra, tudo muda. O que a igreja precisa é entrar no arrependimento. Jesus em Marcos 1:16 entra dizendo: arrependei-vos, é chegado o evangelho do reino. Para entrar no reino tem que ser pela porta do arrependimento. Então arrependimento é uma borracha feita com o sangue do Cordeiro, que apaga o pecado de toda a humanidade, que estava escrito como sentença e acusação contra nós. Eu quero dizer hoje que na autoridade do nome de Jesus, toda e qualquer sentença maligna na sua direção caia por terra. Que as nossas lideranças sejam forjadas em um nível de obediência à palavra, obediência ao eterno. Não estou falando aqui de obediência cega, eu estou falando do princípio. O princípio pelo princípio sobrevive, o princípio pelo princípio é instalado. Para quê? Para que o Senhor redesenhe a nossa história. Tem muita gente aqui frustrada, dizendo: a minha liderança não está funcionando, a minha liderança não está dando o resultado que eu espero, eu estou frustrado. Presta atenção. Tem coisas que estão acontecendo conosco hoje, que Deus está preparando a surpresa amanhã. Deus não está te punindo, Ele está te treinando para algo poderoso que está por vir. Você não está sendo punido por Ele, você está sendo treinado para algo grande, que não subiu ao coração, não foi reveladamente. É o que Deus preparou e estocou para aqueles a que Ele ama. E se você é um deles, reaja no nível que você crê. Meu Deus, como eu queria estar muito mais à frente, como eu queria estar muito mais conquistado, como eu queria ter muito mais do que eu tenho, ser muito mais do que eu sou para o Senhor, mas não estou sendo. Deus não está te punindo, Ele está te treinando. O deserto foi feito para isso, para extrair líderes de êxito e mudarem realidades da sua geografia. Eu estou diante de homens e mulheres que vão reescrever a história do avivamento. Na geografia onde estão inseridos toda a síndrome de Caim, toda a síndrome do pecado de Adão, do pecado de Eva, e toda palavra negativa e palavra contrária da serpente não ficará no nosso território. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus está escrevendo algo novo a seu respeito, que até os homens mais sábios ficarão perplexos, e eles dirão: grande coisa, grande assinatura o Senhor tem feito por este homem e por esta mulher. Os de perto e de longe virão celebrar aquilo que Deus vai colocar na sua vida. Você será a resposta dele para essa geração. Nós não deixaremos, como líderes que sabem blindar no mundo espiritual, a maldade do maldoso, a mentira do mentiroso, o engano do enganador. Não deixaremos que entre na nossa geografia. O Senhor lhe convoca hoje como atalaia, como homem do muro, como homem da brecha, como mulher da brecha, e não deixaremos que o nosso território seja invadido. Chegou o tempo da restituição do Senhor. Se Deus restituiu Caim, um assassino se tornou um adorador, Deus vai restituir você, sua história, sua família, sua igreja e tudo aquilo que Ele tem pensado a seu respeito. Se você crê e recebe, reaja no nível que você crê e recebe. Pode ser mais forte. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Vacinando a sua igreja, abrindo a sua mente
e não deixando que o inimigo entre no seu arraial. Vai ser um tempo de restituição tão grande que você ficará perplexo. Olha o que eu estou lhe dizendo. Faltam a média de 40 dias para terminar este ano. Deus vai lhe surpreender nesse ciclo. Pode escrever aí o dia e a hora que essa palavra foi liberada. Nesses próximos 40 dias, Deus vai lhe surpreender. Você vai ter que parar pessoas para contar o milagre que o Senhor fez. Para cada ação de rebelião que você sofreu, Deus vai levantar líderes ao seu lado, que vão ser a restituição que você precisa. Não para dizer aos rebeldes o que Deus fez, mas que o mundo espiritual saiba que Deus nunca mentiu na sua palavra e na sua promessa. Se isso é uma verdade para você, fique em pé, levante as tuas mãos e dê um grito de júbilo mais alto que você puder. Esse é o mais alto que você pode gritar no arraial dos santos. Diga hoje: o meu Deus me restituiu. Hoje o meu Deus revelou a minha vida, revelou a minha família, revelou a minha história, revelou o meu ministério. Hoje Deus me deu as ferramentas pelo princípio, para que eu possa paralisar a ação de Satanás no meu território. Eu sou um líder de avivamento. Se isso é verdade, reaja em nome de Jesus.